Olá concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma vez aqui com você o professor Gabriel Velasco, do IASE, o seu Instituto Aprendendo do Zero. Daremos seguimento ao nosso estudo da lei orgânica do município de São Gonçalo, para você que vai prestar o concurso aí de São Gonçalo, a nossa terceira aula. Mas antes, convido você para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que receba notificações dos próximos vídeos e conteúdos. Também faremos a lei orgânica de Itaboraí, de Niterói, de Maricá, os municípios que ficam em torno de São Gonçalo. E você se inscrevendo e ativando o sininho, você sempre será avisado dos conteúdos que forem lançados aqui no canal. Também deixe o seu joinha, muito importante. Tem muita gente assistindo que não está deixando o joinha. Não custa nada, é de graça. Vai aqui embaixo, aperta o joinha lá, que é muito importante para a gente. Também não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, que ajuda muito no crescimento do canal. Sem mais, vamos ao estudo da lei orgânica. Nós paramos no artigo 49, daremos prosseguimento do artigo 50, que está no capítulo 3, do Poder Executivo, seção 1, do prefeito e do vice-prefeito. Lembrando a vocês que o município tem dois poderes, o legislativo e o executivo. Legislativo, eu estou falando lá da Câmara dos Vereadores. Executivo, eu estou falando do prefeito, do vice-prefeito e dos auxiliares, que são os secretários. Tá? Então vamos lá. Artigo 50, o poder executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Tá? É um conceito aí. Artigo 51, o prefeito e o vice-prefeito, eleitos mediante pleito direto e simultâneo, em 2 turnos, tomarão posse em sessão da Câmara Municipal. Artigo 53, substitui o prefeito em caso de impedimento e sucede-lhe, no caso de vaga, o vice-prefeito. E, no impedimento deste, ou seja, do vice-prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, serão chamados sucessivamente a substituí-los o presidente e o vice-presidente da Câmara. Parágrafo 1º. O vice-prefeito do município, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o prefeito toda vez que por ele for convocado para missões especiais. Parágrafo 2º, dá uma prestada melhor na atenção aí, diz o seguinte: os substitutos legais do prefeito não poderão escusar-se de assumir o cargo, sob pena de extinção de seus mandatos de presidente e vice-presidente da Câmara Municipal. Tá? Eles perdem o mandato. Não, eles vão perder o mandato, sim, como presidente e vice-presidente da Câmara, não como vereadores. Artigo 54. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito nos 2 primeiros anos de mandato, far-se-á eleição 30 dias após a abertura da última vaga. E os eleitos completarão os períodos restantes. Isso se acontecer nos 2 primeiros anos. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pela Câmara Municipal, na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos completarão o período de seus antecessores. Artigo 55. O prefeito fica obrigado a fixar domicílio no município e dele não ausentar-se por período superior a 15 dias, sem prévia licença da Câmara Municipal, sob pena de extinção do mandato, assegurada ampla defesa. Beleza, ele tem um prazo aí de 15 dias, ele vai se ausentar, tudo bem, mas a partir dos 15 dias, ele depende de autorização da Câmara. Ele não pode fazê-lo sem essa autorização, porque ele poderá perder o seu mandato. Seção 2, das atribuições do prefeito. Artigo 56. Compete privativamente ao prefeito. Então, vamos lá. É privativamente, tá? Sancionar, vetar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Nomear e exonerar seus auxiliares para cargos ou funções de livre nomeação e exoneração. Prover e extinguir os cargos públicos municipais na forma da lei. Botei aí o 12
convocar extraordinariamente a Câmara Municipal. Então, também é uma das atribuições privativas do prefeito, ó, convocar extraordinariamente a Câmara Municipal. 19. Abrir créditos extraordinários nos casos de calamidade pública, comunicando o fato à Câmara Municipal na primeira sessão desta. Seguindo, 25, delegar por decretos atribuições de natureza administrativa aos secretários municipais e a outras autoridades, que observarão os limites traçados nas delegações. Então, essas atribuições que ele delegará aos secretários de outras autoridades será por meio de decreto, tá? Seção 3 da responsabilidade do prefeito, artigo 57. São crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas do prefeito os atos previstos na legislação federal. Artigo 58. O julgamento do prefeito nos crimes de responsabilidade cabe ao Tribunal de Justiça do Estado. Então, vamos lá. Crimes político-administrativos, eles serão julgados pela Câmara, correto? Já os crimes de responsabilidade, o julgamento será perante o Tribunal de Justiça do Estado. Legal? Artigo 59. Nas infrações político-administrativas, o prefeito responderá, olha aí o que eu falei, perante a Câmara Municipal, de acordo com o processo previsto na legislação especial. Então, você tem que distinguir isso. Político-administrativo, Câmara. Crime de responsabilidade, lá o Tribunal de Justiça do Estado. Parágrafo 1º. A denúncia de infração político-administrativa exposta de forma circunstanciada, com indicação de provas, será apresentada ao presidente da Câmara Municipal. Letra A, linha A, por qualquer vereador que ficará, neste caso, impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. B, por partido político. C, por qualquer eleitor inscrito no município. Aqui eu chamo a atenção, na letra C, que não é o cidadão habitante, tá? É o eleitor do município, inscrito no município. Ele poderá apresentar denúncia. Parágrafo 5. Conhecida a denúncia, poderá a Câmara Municipal, pelo voto de 2/3 de seus membros, afastar o prefeito de suas funções. Parágrafo 11. Declarado o denunciado, pelo voto de 2/3, pelo menos dos membros da Câmara Municipal, em curso em qualquer das infrações especificadas na denúncia, será decretada a perda do cargo, considerando-se afastado definitivamente. Então, depende aí de 2/3, tá, dos membros da Câmara para que ele seja afastado do cargo, se decretada a perda do cargo. Parágrafo 14. Se o julgamento não estiver concluído no prazo de 90 dias, a contar da data da notificação do prefeito ao acusado para a produção de sua defesa, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, desde que ofereça motivo não apresentado antes e não relacionado com a acusação contida no processo anterior, que venham novas provas. Artigo 60. São infrações político-administrativas do prefeito, aquelas definidas em lei federal e também, primeiro, deixar de fazer declaração de bens. Segundo, impedir o livre e regular funcionamento da Câmara Municipal. Aí eu fui para o 8º, que depois você vai dar uma lida em todo o rol aí, tá? Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 10, deixar de prestar contas ou tê-las rejeitadas. 11, omitir-se ou negligenciar na defesa de dinheiros, bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. 12, ausentar-se do município por tempo superior ao permitido nesta lei orgânica sem obter licença da Câmara Municipal. 13, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Seguindo aí, a seção 4, dos secretários municipais. Artigo 61. Os secretários municipais são auxiliares do prefeito e escolhidos dentre brasileiros no exercício dos direitos políticos. Artigo 63.
compete aos secretários municipais, além das atribuições que esta e outras leis estabelecerem. Vamos lá, olha as competências. Primeiro, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito. Aí eu vou para o quarto, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem otorgadas pelo prefeito. Capítulo 4 da Administração Municipal, seção 1 dos princípios fundamentais. Artigo 64. A administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes do município fundamentará sua atuação nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, bem como aos outros princípios estabelecidos na Constituição da República e na Constituição do Estado. Então, aí a gente está falando de princípios. Tá legal? A administração pública, ele deve seguir a esses princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Parágrafo único. É expressamente proibida a veiculação com recursos públicos de propaganda dos órgãos da administração municipal que impliquem promoção pessoal de servidores de cargos de qualquer hierarquia, considerando-se infração administrativa. Seção 2 dos atos municipais. Artigo 65. A administração pública tem o dever de anular os próprios atos quando eivados de vício que os tornem ilegais, bem como a faculdade de revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitado neste caso os direitos adquiridos, além de observado em qualquer circunstância o devido processo legal. Então, esse artigo ele é bem conhecido. Então, no caso de vício que torna esse ato ilegal, são os próprios atos que se tornaram ilegais porque tem vício, tá? A administração pública ela tem o dever, tá? Porque quando a gente fala que ela tem faculdade, aqui está querendo dizer que ela tem oportunidade de escolher. Tá? Então, quando tem ilegalidade, tem vício, tá? E os atos são da própria administração, ela tem um dever de anular. Quando for motivo de conveniência, oportunidade, aí serão revogados, é lógico. Aí a critério da administração. Parágrafo 3º. Os atos não normativos poderão ser publicados por extrato, que conterá, ao menos, os seus elementos essenciais. Estou falando de atos não normativos. Tá? Poderão ser publicados por extratos. Artigo 67. O controle dos atos públicos será exercido pelos poderes municipais, pela sociedade, pela própria administração e, no que couber, pelo Ministério Público, Tribunal de Contas e pelo Conselho Estadual de Contas dos municípios. Parágrafo único. O controle popular será exercido na forma da lei, através, entre outras, das seguintes modalidades. Primeiro, audiências públicas será um tipo de controle popular. Fiscalização da execução orçamentária por entidades comunitárias, profissionais e sindicais. C. Recursos administrativos coletivos. D. Participação no planejamento de entidades interessadas nos atos específicos. Seção 3 dos servidores municipais. Agora vou falar com você, vou falar de você. Está estudando? Está se dedicando? Aí sim, você será, após esse concurso, o novo servidor do município de São Gonçalo. Vamos comigo, vamos lá. Artigo 69. Ao servidor público municipal, aplicam-se as regras estabelecidas na Constituição da República e na Constituição do Estado, bem como o seguinte. Parágrafo 3º. É assegurado aos servidores da municipalidade o direito de greve, consagrado pela Constituição da República, competindo-lhes decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e os interesses que devem, por meio dele, defender. Artigo 71. Servidor público municipal eleito presidente ou primeiro secretário do Sindicato dos Servidores Municipais de São Gonçalo
serão afastados do cargo ou função sem prejuízo da remuneração e gratificação, resguardando os direitos e vantagens inerentes à carreira de cada um enquanto durar o seu mandato. Então, se você for eleito, depois de assumir o seu cargo, você terá eleito para presidente ou primeiro secretário do sindicato aí, de servidores de São Gonçalo, você terá função, gratificação, remuneração garantidos durante o período que você exerceu o mandato. Artigo 73. Para efeito de aposentadoria, é assegurada ao funcionário público municipal a contagem recíproca do tempo de serviço prestado na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana. Legal. Então você leva para o município lá aquele tempo que você trabalhou fora do município. Artigo 75. O salário família dos dependentes dos servidores da administração direta não será inferior a 5% da menor remuneração paga pelo município. Seção 4 do Patrimônio Municipal. Artigo 77. Pessoal, aí falamos pouco do servidor, porque aqui a gente está na lei orgânica, né? No servidor a gente fala mais lá no estatuto, tá? Seção 4 do Patrimônio Municipal. Artigo 77. Constitui patrimônio do município seus direitos, os bens móveis e imóveis e os rendimentos provenientes do exercício das atividades de sua competência e da exploração de seus serviços. Artigo 78. Cabe ao Poder Executivo a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados nos seus serviços. É aquilo, cada um no seu lugar, né? A Câmara cuida dos deles e o Poder Executivo dos deles. Artigo 79. Os bens imóveis municipais de uso especial e dominicais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva segundo o que for estabelecido em ato do Poder Executivo. Tá, uso especial e dominicais, aí a gente fala de bens de uso comum. Tá legal? E eu também posso até citar como bens dominicais aí, que do município, é de uso comum, posso citar praça, eu posso citar as próprias ruas, ok? São esses tipos de bens. Artigo 80. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta depende de prévia avaliação e de autorização legislativa. Então, aí nós estamos falando, pessoal, de aquisição de bens imóveis, sendo compra ou permuta. Dependerá de quê? Avaliação prévia e autorização legislativa. Estou falando aí do Poder Legislativo. Artigo 81. O uso de bens móveis municipais por terceiros poderá ser feito mediante permissão, cessão ou concessão. A gente cita a empresa de ônibus, até a coleta de lixo, às vezes, tá? São exemplos aí de bens móveis que são usados por terceiros, poderá ser feito mediante permissão. Não estou falando de bens imóveis aí, estou falando de permissão e concessão, nesse caso. Parágrafo 1º. A permissão de uso será dada a título precário mediante remuneração e na forma da lei municipal. Título precário é aquele que não tem força, tá? O poder público ele pode rescindir a qualquer momento. Por isso que é título precário. Artigo 82. A alienação de bens municipais será sempre precedida de avaliação que obedecerá às seguintes normas. 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência. Então, guarde isso daí. Bens imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência. 2. Quando móveis ou semoventes, dependerá de licitação, dispensa, esta somente nos seguintes casos. Então, olha lá, ó. Quando móveis semoventes, ele dependerá de licitação, mas poderá ser dispensada quando for doação, que dependerá de autorização legislativa para fins de interesse social, permuta ou venda de ações que fará na Bolsa, com autorização do Legislativo. Sempre com autorização do Legislativo. Parágrafo 1º. O município outorgará, preferentemente, a venda de terrenos do seu domínio, concessão de direito real do uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência.
Título 5 da tributação e do orçamento. Capítulo 1º do Sistema Tributário Municipal, seção 1, dos princípios gerais. Artigo 84. O município poderá instituir os seguintes tributos. Primeiro, impostos. Segundo, taxas em razão de serviços de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Terceiro, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Tá? É chatinha essa parte, mas a gente tem que passar por ela. Vamos lá. 2. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Bom, aí ele entende o seguinte, que tem que haver uma razoabilidade entre o serviço prestado e aquilo que será pago, certo? Então, nada poderá ser exorbitante, por isso que ele fala que não poderão ter base de cálculo dos próprios impostos. Terceiro, a isenção de tributos municipal dependerá de lei específica de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Então, pode ter isenção de tributo municipal? Pode, mas depende de quê? Lei específica que será de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Artigo 85. O município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio, em benefício deste, de sistema de previdência e assistência social. Bom, deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Nós temos aí, se eu não expliquei na outra aula, é bom que a gente explique agora. Eu tenho aí o regime jurídico único, tá? Que a gente chama aí, vamos botar o estatutário de um lado e o seletista de outro. Quando você ingressa no concurso público, a regra é você ser estatutário. Então, quando você é estatutário, você não é regido pela CLT, você é regido pelo estatuto. Tá? Nós temos aí, a nível da União, a Lei 8.112, e a nível de São Gonçalo, o Estatuto dos Servidores Públicos de São Gonçalo. Correto? Então, aí a gente fala de PASEP, a gente fala de contribuição própria, tá? A gente fala de estatuto. Indo para o outro lado, a gente falando da iniciativa privada, eu tenho CLT, tá? Que é PIS, que é INSS, que é recolhido o INSS para fins de previdência e assistência. Quando você é servidor, você tem lá um monte de licença, né? A licença para tratar de pessoa da família, licença saúde, enfim. O que é pago para você, é pago por quem? Pelo Fundo de Previdência e de Assistência Social do município. E para isso acontecer, é cobrado de quem esse percentual? Do servidor. Então, por isso que está aí esse artigo. Tá legal? Quando você se aposenta como servidor, você não é aposentado pelo INSS. Quando você se machuca, você não vai lá para aquela fila do INSS, não. Você faz a sua inspeção, tudo aí, pelo município. Ficou claro? Vamos lá. Artigo 87. Fica isento do pagamento de IPTU a sede da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil neste município. Seguindo aí, seção 2 das limitações do poder de tributar. Artigo 90. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município, primeiro, exigir ou aumentar tributo, sem lei que o estabeleça. É lógico, né? Terceiro, cobrar em tributos. Primeiro, aí, ó, A. Em relação a fatos gerados ocorridos antes do início da vigência da lei, que houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Partindo para o inciso 4º, utilizar impostos com efeito de confisco. 5º, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, ou diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência, destino ou quaisquer outros por meio de tributos intermunicipais ou quaisquer outros, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. 6º, instituir impostos sobre a linha A, patrimônio, renda ou serviço de outras pessoas de direito público interno, templos de qualquer culto. C, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos da lei. Artigo 91. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Artigo 93. A concessão de anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida por lei específica. Vamos guardar isso aí, tá? Falando de concessão de anistia e remissão envolvendo matéria tributária ou previdência, a gente vai ligar à lei específica. Deverá ter uma lei, ou melhor, poderá ser por lei específica. Artigo 94. É vedado ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, inclusive a taxa de iluminação pública. Seguindo, já estamos quase finalizando. É uma aula pesada mesmo, falando dessa parte aí, mas temos que passar por ela. Seção 3 dos tributos municipais, artigo 95. Compete ao município instituir impostos sobre, primeiro, propriedade predial e territorial urbana, a gente está falando do IPTU. Segundo, transmissão inter vivos a qualquer título, explorato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Terceiro, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo, diesel. Chama atenção para vocês aí, o município ele pode instituir imposto sobre venda de combustível líquido e gasoso? Sim. Mas sobre óleo diesel? Não. Legal? Então tem essa exceção. Artigo 96. Pertence ao município o produto da arrecadação dos tributos que lhe forem referidos pelos outros entes federativos nos termos da Constituição da República e legislação específica. Seguindo aí, pessoal, artigo 99. O lançamento do valor venal de imóvel para efeito de cobrança de imposto será efetuado segundo critérios de zoneamento urbano e rural. Parágrafo único. O contribuinte poderá requerer a qualquer tempo a reavaliação do valor venal de sua propriedade. Se ele achou que está alto, ele pode ir lá e requerer essa reavaliação. Artigo 100. Os contribuintes ficarão desobrigados de pagar as taxas a que estão obrigados se houver comprovadamente interrupção dos respectivos serviços por mais de 30 dias, salvo motivo de força maior ou caso fortuito. Artigo 101. Para fecharmos a aula, o município poderá cobrar taxa de publicidade proporcional à área utilizada pela fixação de placas, cartazes, letreiros ou outdoor, tanto nas fachadas dos estabelecimentos quanto em quaisquer logradouros públicos. A gente já viu lá, né? As lojas elas põem os nomes lá, lógico, para identificar. Loja tal, loja A, B. Então, o município poderá cobrar por aquele espaço utilizado para a propaganda. Fechamos a aula, vamos seguir para a questão. Toda aula a gente faz uma questão no final para fixarmos o conteúdo. Quando a gente terminar, eu vou preparar uma aula só com questões aí para você dar uma olhadinha também. Então vamos lá, a questão. À luz da Lei Orgânica de São Gonçalo, assinale a opção incorreta. Eu quero aquela que esteja em desacordo com a lei. Opção A. O poder executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Letra B. É vedado ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, inclusive a taxa de iluminação pública. Letra C. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta não dependerá de prévia avaliação e de autorização legislativa. Letra D. Nos crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas do prefeito, os atos previstos na legislação federal. Vamos lá, pessoal, responda aí a questão, dá uma pausa aí, em seguida nós seguiremos para a explicação no gabarito. E aí, pessoal, responderam? Vamos lá?
Vamos seguir aí, ó. A alternativa A, o poder executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Bom, aqui no gabarito, a alternativa A, ela tem como base o artigo 50, que diz exatamente o que está na questão, que o poder executivo é exercido pelo prefeito, nós vimos isso, e auxiliado pelos secretários. Então, a alternativa A, ela está correta. Não é essa que queremos. A B, é vedado ao município estabelecer diferença tributária entre serviços de qualquer natureza, inclusive a taxa de iluminação pública. A nossa referência está no artigo 94, pessoal, que fala exatamente como está na opção. É vedado ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, inclusive de taxa de iluminação. Também não é essa que eu vou marcar. Letra C, aquisição de bens imóveis por compra ou permuta não dependerá de prévia avaliação e de autorização legislativa. Vamos lá no artigo 80, que diz que a aquisição de bens imóveis por compra e permuta depende sim, e nós vimos isso. Depende de prévia autorização, avaliação e de autorização legislativa. Então, até agora, o nosso gabarito é a letra C. E a letra D diz que são crimes de responsabilidade e de infrações políticas administrativas do prefeito os atos previstos na legislação federal, sim. Então, ó, a alternativa D está no artigo 57 como base. Então, esses crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas do prefeito estão previstos não em legislação municipal, nem em legislação estadual. Preste atenção, é em legislação federal. Então, está correta também. O nosso gabarito aí, então, pessoal, ficou sendo a letra C, que está incorreta por ele dizer que não dependerá e depende sim. Legal? Pessoal, um forte abraço. Chegamos ao final de mais uma aula, tá? Convido a você de novo que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, vai lá, ó, curta o nosso vídeo, que é muito importante, compartilha também, porque vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. Aqui, mais uma vez, o professor Gabriel Velasco do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Estou deixando aí o nosso Instagram, que é @instituto.iase.oficial, e o nosso site, iaseapostilas.com.br, tá? Um forte abraço, ó. Nos vemos em breve. Até a próxima aula.